Fala pessoal, beleza? Estou aqui de volta para gravar nossa última aula. Não teremos aulas. Eu tentei incluir ordem econômica internacional, mas infelizmente tivemos um semestre atípico em razão desta pandemia e acabamos prejudicados. E assim não teremos aulas sobre ordem econômica internacional. Ordem econômica internacional, cujo centro é a OMC, a Organização Mundial do Comércio, que tinha como seu líder, como secretário-geral, diretor-geral brasileiro, o diplomata brasileiro Roberto Azevedo, que recentemente anunciou que deixará o cargo assim que estabelecidas condições um pouco melhores, só ainda não tinha programado para agosto. E por que ele tomou essa atitude? Porque a OMC vem sendo tem seu poder, o seu poder, seu poder decisório, o seu poder de influenciar vem sendo minado por atos unilaterais do governo americano, mais especificamente do presidente Donald Trump, alegando que, como ele sempre faz, qualquer organização internacional é globalista, é contrária aos interesses americanos e favorece a China. Enfim, Donald Trump gosta de ter o poder final, a palavra final dos rumos da economia americana e esvazia a OMC, que no fundo representa uma conquista para os países liberais, encabeçados pelos Estados Unidos, historicamente. Estamos em um momento de nacionalismo exagerado e é isso que acontece. Na última aula, salvo engano, eu a finalizei falando sobre o papel de alguns integrantes do CAD. O Ministério Público vai ter um papel importante aqui, o Ministério Público Federal, mas o Ministério Público Federal não vai, mais interessante, é o que ele não vai fazer. Ele não vai executar, não vai representar o CAD em juízo. O Ministério Público Federal se distingue da Procuradoria Federal. A Procuradoria Federal, aquela AGU, vinculada à AGU, os procuradores federais da AGU, eles têm uma função de representação dos órgãos públicos, dos órgãos políticos e das autarquias e fundações. Então, quem faz esse papel é um procurador federal vinculado à AGU, e não ao Ministério Público Federal. Tá bom? E qual vai ser o papel do Ministério Público Federal? O Procurador-Geral da República, neste momento Augusto Aras, ouvindo o Conselho Superior, designará um membro do MPF para, nessa qualidade, emitir parecer nos processos administrativos para imposição de sanções administrativas por infrações à ordem econômica, de ofício a requerimento do Conselho Relator. Portanto, de acordo com a lei antitruste brasileira, a lei da concorrência, ao MPF vai caber um trabalho de parecerista, consultivo, participando das investigações do CAD, participando das decisões do CAD, mas não fará a sua representação em juízo. Quem vai representar o CAD em juízo e quem, nessa qualidade, poderá... Voltando aqui, desculpa, perdão. E quem vai buscar executar, possivelmente perante o Poder Judiciário, as decisões do CAD, caso não sejam cumpridas pelas partes envolvidas. Vai ser uma Procuradoria Federal, a Procuradoria Federal junto ao CAD. E isso está previsto nos artigos 16 e 15 da Lei Antitruste. Então, de acordo com o artigo 15, funcionará junto ao CAD, Procuradoria Federal especializada, competindo-lhe prestar consultoria e assessoramento jurídico. Representar o CAD judicial e extrajudicialmente, lembrando que essa primeira função também pode ser realizada pelo MPF, e promover a execução judicial das decisões e julgados do CAD. Então, quem vai fazer essa promoção dos interesses do CAD em juízo vai ser uma Procuradoria Federal especializada, não o MPF. Esse procurador é concursado? Não. Nós também vimos na última aula que o CAD não tem concursos específicos para servidores. O CAD, ele seleciona, ele abre procedimentos simplificados, abre editais, e alguns servidores públicos da Administração Pública Federal se candidatam a trabalhar no CAD. São os EPPG,
Então, para trabalhar no CAD, você faz um concurso que chama, esse concurso de APPG, que é de Planejamento de Políticas Públicas e Gestão. É especialista em políticas públicas e gestão administrativa. E você faz esse concurso, tem que saber bastante sobre legislação de organização da administração, orçamentária e etc. E você pode ser alocado em vários órgãos diferentes, em várias autarquias diferentes dentro da instituição, dentro da esfera federal de poder. Você se torna um especialista em políticas públicas. E o CAD seleciona alguns para prestar em serviço, para serem seus servidores. É um trabalho muito bacana e parece que tem sempre muitos candidatos, mas não tem um concurso específico. E assim também é em relação à procuradoria. Quem vai ser o procurador federal do CAD? De acordo com o artigo 16, o procurador-chefe será nomeado pelo presidente da República. Então, o presidente da República tem um papel importante no CAD, porque ele vai nomear o procurador-chefe. Como é o presidente da República que nomeia o procurador-geral da República, que é o Augusto Aras atualmente, e é o procurador-geral da República que indica um membro do Ministério Público Federal para o CAD, veja que o presidente diretamente também acaba mas influenciando quem vai ser o representante do Ministério Público Federal perante o CAD. Assim, na esfera jurídica, o presidente da República acaba que tem grande influência sobre o andamento dos processos dentro do CAD. Não sobre o andamento dos processos, mas sobre quem vai analisar esse processo, qual vai ser a postura do procurador e do membro do Ministério Público. E esse procurador-chefe, nomeado pelo presidente, ou seja, não necessariamente, pelo artigo 16, não necessariamente deveria ser alguém de carreira, depois de aprovado pelo Senado Federal, dentre cidadãos brasileiros com mais de 30 anos de idade, notório conhecimento jurídico, reputação e ilibado. Então vejam que não necessariamente terá que ser um profissional da carreira, um servidor público da carreira de procurador federal da AGU. Pode ser, como é um cargo de indicação, um cargo de confiança, vai ser indicado pelo presidente alguém que comprove ter notório conhecimento jurídico, mais de 30 anos, e seja aprovado pelo Senado em uma sabatina. Este procurador terá um mandato de 2 anos, permitida a sua recondução para um único período, então pode ficar até 4 anos na chefia da Procuradoria do CAD. Aqui nós temos um organograma de como funcionaria o CAD, como funcionou o CAD no ano de 2015. Então, o presidente, os conselheiros, o superintendente adjunto, superintendente geral ou superintendente geral adjunto, dentro do Departamento de Estudos Econômicos, o economista-chefe, um diretor administrativo, procurador federal especializado, e inclusive aqui embaixo havia uma continuidade, mas é só para vocês entenderem que o organograma ele não é tão simples. O CAD ele tem uma organização complexa e seus processos são complexos. Ele demanda que estes servidores sejam bem especializados, tenham um conhecimento aprofundado dos temas a vir a serem analisados. Bom, o CAD, como nós vimos, ele tem uma postura consultiva e de estudos, de produção de conhecimento também no seu departamento de estudos econômicos, mas função repressiva, eu acredito que seja a sua função de destaque. E no exercício dessa função repressiva, o CAD investiga e julga os responsáveis por condutas anticompetitivas, anticoncorrenciais. Então, condutas de formação de cartel, abuso de poder econômico e atos de concentração. As infrações estão previstas no artigo 36 e o artigo 37 vai indicar as penas correspondentes. Lá no artigo 36, nós temos logo de início algumas previsões, vejamos, de atos que serão contrários ao interesse público vinculado à concorrência. Artigo 36. Constitui infração da ordem econômica, independentemente de culpa. Então, mais uma vez, as infrações podem independer de culpa, então podem ser analisadas objetivamente. Os atos, sob qualquer forma manifestados, que tenham por objeto ou possam produzir os seguintes efeitos, ainda que não sejam alcançados. Ou seja, há tentativa. Então, há
é possível que o CAD responsabilize uma empresa, responsabilize um administrador, não administrador, perdão, responsabilize uma empresa ou outra pessoa jurídica, objetivamente e por atos que configurem tentativa, desde que fique claro que os objetivos eram limiar, falsear ou de qualquer forma prejudicar a livre concorrência ou a livre iniciativa. Deixa eu sair daqui e voltar para cá. Dominar mercado relevante, aumentar arbitrariamente os lucros e exercer de forma abusiva posição dominante. No inciso 4, abusar de posição dominante no mercado, aumentar arbitrariamente os lucros. Pode configurar tanto o abuso de posição dominante quanto consequência da formação do cartel. Ao buscar dominar mercado relevante de bens ou serviços, como que a pessoa faz isso? Essas pessoas jurídicas. Muitas vezes, através do cartel, assim, apesar de não citar o cartel explicitamente, a Lei 2.529 trata do cartel em vários momentos. E há outros, né? Assim, logo de início, logo nos primeiros incisos e também no caput do artigo 36, nós podemos identificar certas características dessas infrações à ordem econômica. A primeira, a responsabilização vai independer da demonstração de dolo ou culpa. Mais uma vez, responsabilização das pessoas jurídicas. Veremos que é possível a responsabilização de pessoas físicas. E quando se tentar responsabilizar pessoas físicas, aí voltamos a analisar dolo ou culpa. Os atos podem ser manifestados de qualquer forma, então não precisa necessariamente ser uma ata de uma reunião, uma assembleia de acionistas, pode ser um e-mail, mensagens, até porque as pessoas envolvidas em infrações de direito econômico habitualmente são muito bem orientadas e sabem os limites de sua atuação e por isso essas previsões da Lei 2.529 elas são tão abrangentes e permitem ampla interpretação. A intenção é mesmo essa, porque muitas vezes os atos de concentração eles têm que envolver no mínimo 825 milhões de reais ao analisarmos o aspecto objetivo financeiro, 750 de faturamento de um, 75 de outro, pelo menos, né? 75 milhões, 750 milhões envolvidos no mínimo entre essas duas pessoas. E é óbvio que pessoas jurídicas que têm esse nível de faturamento anual, elas são muito bem assessoradas. Assim, se tivéssemos previsões legislativas muito restritivas, esses consultores jurídicos conseguiriam achar maneiras de burlar as previsões do CAD. Por isso que é tão aberto, permite ampla interpretação. Ah, professor, mas traz muita insegurança jurídica para as empresas. Sim, traz insegurança jurídica para as empresas que querem praticar atos contra a concorrência. E tem que trazer mesmo, é claro. E, por outro lado, traz segurança jurídica para a população. Efeitos não precisam ser concretamente alcançados. Portanto, terceira grande característica, é possível a responsabilização pela mera tentativa. Ou seja, é possível responsabilização objetiva, independentemente da forma, e basta a mera tentativa, desde que fique comprovado o objetivo de ofender os interesses concorrenciais estabelecidos, tanto pela Constituição quanto pela Lei Ordinária, Lei 2.529. Este rol dos artigos 36, do artigo 36, ele é exaustivo? Não, como eu já falei para vocês, ressalto, de novo, a técnica legislativa utilizada aqui é de conceitos jurídicos indeterminados e cláusulas gerais. Isso já evidencia o interesse de que a legislação ela não se torne obsoleta rapidamente. E para que ela não se torne obsoleta muito rapidamente, o rol, ou vários dos rols ali apresentados, eles não podem ser exaustivos, eles são meramente exemplificativos. Por quê? Porque empresas que atuam neste nível de faturamento, elas têm grande capacidade de se adaptar às novas demandas, inclusive utilizando novas tecnologias. E isso leva a novas possibilidades de ilícitos. Então, o rol tem que ser exemplificativo e não exaustivo. Assim, o parágrafo 3º deixa claro para a gente que aquelas condutas, além de outras, na medida que configura a hipótese prevista no caput deste artigo e seus incisos, caracterizam a infração da ordem econômica. Esta expressão, este trecho, além de outras, deixa claro que o rol será meramente exemplificativo, portanto.
Quanto às infrações da ordem econômica, o parágrafo 3º do artigo 36, ele quase que divide essas infrações em categorias. Primeiro, as infrações à livre iniciativa, evitando formação de cartéis. No meio, infrações de abuso de posição dominante. Mais adiante, nos incisos finais, exemplos de ofensas também à livre iniciativa através de atos de concentração. Eles estão, um não afeta o outro, um não elimina o outro, podem ser complementares, mesmos fatos podem gerar tanto ofensas à não formação de cartel, né, a limitação de formação de cartel, ou a limitação de não abusar do poder dominante, e ainda um ato de concentração pode acabar, por sua vez, tendo como consequência lá na frente o abuso de posição dominante, ou pode ser resultado da exigência daquela maior empresa do mercado, e aí já se configura também o abuso do poder dominante. Assim, não necessariamente você vai encontrar as infrações, essas 3 grandes categorias que nós vimos, isoladamente, elas podem acontecer em conjunto. Então, vejamos o inciso 2 do parágrafo 3º do artigo 36 da Lei 2.529. É uma lei bem complexa, por isso o estudo do direito da concorrência, quando nós iniciamos, eu alertei para vocês que a própria doutrina alega que é um estudo complexo, é um estudo complicado, demanda paciência. Então, vamos lá, vamos aprofundar no tema. Inciso 2. É ilícito, é uma infração à ordem econômica, promover, obter ou influenciar a adoção de conduta comercial uniforme, veja aqui, conduta comercial uniforme ou concertada entre concorrentes. O que é adotar, obter, influenciar, determinar conduta comercial uniforme? Formação de cartel. Formação de cartel quer acabar com a concorrência através da combinação de certas condutas entre aqueles que deveriam ser concorrentes. Isso é péssimo para o consumidor, isso é péssimo para a sociedade. Mas vejam que promover entre eles é só formação de cartel. Obter só formação de cartel. Agora, influenciar essa adoção, muitas vezes, é resultado de ter poder dominante. Você é dominante no mercado e você determina que todos tenham uma conduta uniforme. Senão, você vai se tornar mais agressivo e vai acabar retirando seus concorrentes do mercado. Assim, ao mesmo tempo em que você acaba formando um cartel, você formou o cartel abusando do seu poder econômico. Eles vejam que essas infrações podem acontecer concomitantemente. 3. Limitar ou impedir o acesso de novas empresas ao mercado. Normalmente é abuso do poder dominante. 4. Criar dificuldades à constituição, funcionamento ou ao desenvolvimento de empresa concorrente ou de fornecedor, adquirente ou financiador de bens e serviços. Pode ser através de um ato de concentração que leva a um abuso do poder econômico, do abuso do poder dominante, ou pode ser através de negócios escusos, que seriam o cartel. 5. Impedir o acesso de concorrentes às fontes de insumo, matérias-primas. 6. Exigir ou conceder exclusividade para divulgação de publicidade. Enfim, o que vocês precisam perceber? Há uma grande diversidade de infrações previstas lá no artigo 36. Eu estou até com a legislação aberta aqui. Deixa eu projetá-la para vocês. Aqui, ó. Vamos lá no artigo 36, parágrafo 3º. Que aí vocês também podem achar em computador. Veja que nós vamos até o inciso 19. Então, são várias possibilidades de ofensas à concorrência. Tá bom? Continuando. As penas estão entre os artigos 37 e 45 da Lei de Concorrência. De acordo com o artigo 37, a prática de infração da ordem econômica sujeita os responsáveis às seguintes penas. Vamos ver quais são as penas. Inciso 1. No caso de empresa, então, o primeiro inciso do artigo 37 fala sobre empresas. Há outras pessoas que podem estar envolvidas em atos de infração. Mas essa empresa, ela vai sofrer uma multa ou variando entre 0,1% a 20%
do valor do faturamento bruto da empresa, grupo ou conglomerado obtido. Imagine uma multa de 20% sobre uma empresa que tem um faturamento anual aí na casa dos 10 bilhões. Então, 20%, 2 bilhões de reais, né? Um valor altíssimo. No último exercício anterior à instauração do processo administrativo, no ramo de atividade empresarial que ocorreu a infração, o qual nunca será inferior à vantagem oferida. Qual a base? Tem uma base para determinação da multa? Sim. Nunca será inferior à vantagem auferida, mas vai ser em um percentual sobre o faturamento. No caso, então, inciso 2, no caso das demais pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado, assim, pessoas físicas envolvidas ou pessoas jurídicas. Podem ser pessoas jurídicas de direito público ou podem ser pessoas jurídicas de direito privado, bem como quaisquer associações de entidades ou pessoas constituídas de fato ou de direito. Olha que a amplitude que o legislador buscou. Aqui nesse inciso 2, a legislação está falando o seguinte, não serão apenas empresas. Qualquer um que esteja envolvido nesses atos de infração à economia, nos atos contrários aos interesses da concorrência, podem sofrer penalidades. Pode ser pessoa jurídica, pode ser pessoa física, pessoa jurídica de direito público, pessoa jurídica de direito privado, associação, essa pessoa jurídica pode existir de fato, pode existir de direito. Mais uma vez, amplitude de interpretação para abarcar o máximo possível de pessoas, senão, para evitar que, como os valores são muito altos, como envolvem pessoas com grande poder econômico, grande capacidade de influência, elas encontrariam maneiras de escapar da aplicação, maneiras legais, formais de escapar da aplicação. Então, a legislação tem que permitir ampla interpretação. Ainda que temporariamente, com ou sem personalidade jurídica, que não exerçam atividade empresarial, então estamos falando de pessoas que não são empresas, não sendo possível utilizar-se o critério do valor do faturamento bruto usado para a empresa, a multa será entre 50 mil reais a 2 bilhões de reais. Então, 2 bilhões de reais pode chegar a uma multa a uma pessoa física no patamar de 2 bilhões de reais. Altíssimo. 3, no caso de administrador. Aqui estamos falando, óbvio, de pessoa física, mas uma pessoa física qualificada, uma pessoa física específica. Qual? O administrador responsável, direto ou indiretamente responsável pela infração cometida. Então, o administrador da empresa que cometeu a infração. Quando comprovada a sua culpa ou dolo, aí aqui sim, voltamos a analisar culpa ou dolo do administrador, porque não necessariamente ele pode ser um administrador, mas pode, inclusive, ele ter sido ludibriado, pode ter sido, sua decisão pode não ter sido respeitada, ele pode ter sido contrário àquela decisão de um conselho diretor da empresa, da pessoa jurídica. E, então, quando se tratar de administrador, tem que ficar clara a culpa ou dolo, e voltamos à responsabilidade subjetiva. Multa de 1% a 20% daquela aplicada à empresa. Então, não é sobre faturamento, é sobre a multa da empresa, no caso previsto no inciso 1 do caput deste artigo, ou as pessoas jurídicas ou entidades, nos casos previstos no inciso 2 do caput deste artigo. Assim, esse administrador é uma pessoa, tem um papel importante, mas vai analisar, no caso concreto, se houve culpa ou dolo, e a sua multa vai ser um percentual sobre a multa original da empresa. Então, vai ser uma multa menor, claro, né? Quando for aplicar penas, algo que é bem trabalhado na doutrina, e que é exigido até em concursos públicos, mas que nós não vamos nos prender demais, são as válvulas de escape. Válvulas de escape são previsões dentro da própria Lei 2.529, que permite que na verdade, que determina que as aplicações das penas, elas têm que respeitar a razoabilidade, têm que ser analisadas caso a caso, têm que ser analisadas no caso concreto. Por quê? Conforme o artigo 45, na aplicação das penas estabelecidas nessa lei, levar-se em consideração gravidade da infração, boa-fé do infrator, se ele estava agindo de boa-fé, é óbvio que ele vai ter diminuída a sua pena, a vantagem oferida, a consumação ou não da infração, mesmo que possa haver aplicação de penas, a tentativa, ter sido uma mera tentativa, vai diminuir a pena.
o grau de lesão, o perigo de lesão, os efeitos econômicos negativos, a situação econômica do infrator e a reincidência. Tudo isso vai ser levado em consideração ao se aplicar, portanto, a penalidade, quando o CAD vai aplicar uma penalidade. Então, o que são essas válvulas de escape? Válvulas de escape são situações previstas na própria lei que podem ser utilizadas para evitar as punições, evitar essas punições das pessoas envolvidas. Exemplo, quando um ato de concentração, fusão, incorporação, etc., puder gerar benefícios, desenvolvimento tecnológico, aumento da produtividade e o consumidor receber benefícios, o ato poderá ser autorizado. Veja que mesmo sendo um ato de concentração que levaria, normalmente, a uma punição, se for um ato de concentração ou um ato de concentração que normalmente seria obstado, seria impedido, se ficar comprovado que vai gerar benefícios, desenvolvimento, etc., ele pode ser autorizado. Imagine o seguinte exemplo, cervejarias. Minas Gerais, aqui a região de Belo Horizonte, é famosa por ter cervejarias artesanais. E se considerarmos o mercado de Belo Horizonte, a fusão de duas cervejarias poderia configurar, ou o mercado mineiro, né, melhor dizer, poderia configurar um ato de concentração. Mas pensando em um espectro um pouco maior, agora aquela nova empresa ela vai atuar nacionalmente. E nacionalmente, pensando na sua atuação nacional, será excelente, porque ela vai concorrer com outras gigantes do mercado nacional, ela vai gerar mais empregos, vai produzir valor para o Brasil, vai ter um aumento na arrecadação de tributos, um aumento na contratação de pessoas, vai ter uma cadeia logística maior, vai contratar mais pessoas indiretamente e o produto vai ficar mais barato. Ou seja, vale a pena permitir aquele ato de concentração, tá bom? Sobre a aplicação das penas, é muito importante a gente analisar o artigo 88. De acordo com o artigo 88, em seu parágrafo 5º, serão proibidos, e aqui a gente está falando de atos de concentração especificamente, serão proibidos os atos de concentração que impliquem a eliminação da concorrência em parte substancial, etc., de acordo, ressalvado o disposto no parágrafo 6º deste artigo. Parágrafo 6º. Os atos a que se refere o parágrafo 5º deste artigo poderão ser autorizados, desde que sejam observados os limites estritamente necessários para os seguintes objetivos, cumulado ou alternativamente: aumentar a produtividade, melhorar a qualidade do bem ou serviço, propiciar a eficiência do desenvolvimento tecnológico, sejam repassados aos consumidores parte relevante dos benefícios decorrentes. Assim, em vários momentos, a lei permite que sejam praticados atos que inicialmente seriam proibidos, desde que haja comprovação dos benefícios à sociedade. E esses processos administrativos perante o CAD, como que eles vão funcionar? Claro que esses processos, eles deverão respeitar garantias constitucionais, como tudo que acontece. No Brasil tem que respeitar as previsões constitucionais. Então, tem que ser respeitado contraditório e ampla defesa, e mais especificamente no CAD, do que normalmente em outros entes da administração pública, devem ser observados todos os princípios da administração e os princípios vinculados aos procedimentos administrativos e também os princípios processuais. Porque o CAD concentra poder de investigação, poder de instrução e poder de julgamento. E as decisões do CAD terão consequências muito grandes para a economia nacional. E quais são os princípios administrativos? Primeiro, são os princípios gerais, aqueles do artigo 37, o famoso LIMP. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. L-I-M-P-E. LIMP. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. No artigo 37 da CE. Isso vai ser respeitado? Vai, claro, nos processos administrativos. E os prazos? Bom, tivemos um debate muito interessante sobre prazos na nossa última aula. E o que acontece? A Letícia me questionou se existiria um prazo para notificar o CAD quando estiver ocorrendo um ato de concentração. Não há prazo anteriormente, na vigência da legislação anterior, até 2011, né, de 94 a 2011, existia um prazo de 15 dias para notificação. As empresas
praticavam atos de concentração tinham 15 dias para notificar o CAD. Hoje não há prazo. Por quê? Porque o controle é prévio. A ideia é essa. Houve a modificação. O controle do CAD antes poderia ser posterior. Agora ele é prévio. Então, antes de realizar o ato de concentração, você notifica o CAD. Então, não tem um prazo. Qual que é o prazo? Bom, a partir do momento em que as empresas entraram em um acordo a respeito da possibilidade de concentração, do fato, olha, nós vamos consumar essa concentração, fizemos uma ata de reunião. Então, primeiro, o que a gente tem que fazer? Vamos elaborar contratos? Não. Vamos notificar o CAD. Vamos avisar o CAD. CAD, nós vamos nos fundir, ou eu vou incorporar aquela outra empresa ali, e eu estou te informando, quero que você analise, aprove este ato de concentração previamente. Então, não existe um prazo. Simplesmente não acontece o ato, ou não deveria, se você não notificar. Então vai demorar. O que vai fazer é que vai atrapalhar a sua vida. Enquanto você está negociando, você não precisa noticiar esse possível ato de concentração ao CAD. E aqui, apesar de ser prazo, de ter determinado que são prazos gerais, os prazos que demandam maior interesse são os prazos nos atos de concentração. Há outros prazos para infrações à ordem econômica, para infrações à concorrência, existem vários prazos. Os processos administrativos são diferentes. Mas o que mais chama a atenção, sem dúvida, é o processo envolvendo os atos de concentração, em razão dos valores ali envolvidos, no mínimo 825 milhões. Né? Enfim, não existe um prazo prévio. O que existe é a impossibilidade de você se concentrar, de você consumar o ato de concentração, ou seja, fusão, aquisição, incorporação, se você não notificar o CAD anteriormente. Mas eu acabei concluindo. Então você vai ser punido. Parabéns, você vai ser punido pelo CAD. Não pode. A ideia é essa. Antes o controle poderia ser posterior. Agora o controle é anterior. Então, enquanto o CAD está atuando, analisando, você não vai concluir oficialmente aquela negociação. Assim, não existe um prazo prévio. Existe concordou? Todo mundo está de acordo? Vai acontecer a fusão? Sim. Então, primeira coisa, notificar o CAD. E o CAD tem um manual, vocês conseguem procurar no Google, o manual de atuação do CAD, ou da superintendência, especificamente. Quando ela é notificada de um ato de concentração, ela cria grupos de trabalho, que são CG, coordenadorias de gestão, uma coisa assim. Mas, enfim, ela cria grupos de trabalho. E esses grupos de trabalho, eles vão, as pessoas envolvidas, elas vão sentar à mesa junto com aquelas empresas, com os representantes das empresas, normalmente com os advogados, para conversar sobre a melhor forma de realização daquela fusão, daquela incorporação, daquela aquisição. Então, o CAD ele está à disposição para ajudar o empresário, a empresa brasileira, ou que atua no mercado nacional, neste momento. Então, o CAD ele está bem aberto a tratativas com as empresas para que ele também não atrapalhe o andamento, desnecessariamente o andamento daquela atividade empresarial. Mas, enfim, tendo deixado isso claro, de acordo com o artigo 88 da Lei Anticoncorrência, serão submetidos ao CAD pelas partes envolvidas na operação os atos de concentração econômica em que, cumulativamente, parágrafo 2º, o controle dos atos de concentração de que trata o caput deste artigo será prévio. Então, não há um prazo. Ele é antes, ele é anterior. Ele é anterior, simplesmente. E realizado em, no máximo, 240 dias a contar do protocolo de petição ou de sua emenda. O problema então o CAD tem só 240 dias? Não, é muita coisa já. O CAD tem 240 dias para analisar o ato de concentração. Só que, pela legislação, ele pode durar até 330 dias, já que ele pode ser dilatado por até 60 dias, mediante requisição das partes envolvidas, ou por até 90 dias, mediante decisão fundamentada do tribunal, que sejam especificadas as razões, etc, etc, etc. Então, pode chegar até 330. E estes atos de concentração do CAD, eles serão analisados em processos complexos, procedimentos bem complexos, que tem uma fase instrutória, uma fase de julgamento e também uma fase recursal.
sendo possível, é óbvio, questionamento posterior perante o Poder Judiciário. Aqui nós estamos tratando de uma autarquia, membro, então um ente membro da administração pública. E aqui é procedimento administrativo, não processo judiciário. É claro que pode haver questionamento perante o Poder Judiciário. Mas a ideia é, como esses valores são altos e o CAD tem grandes especialistas na área econômica ou do direito concorrencial, que se possa trabalhar com prazos dilatados, porque demanda uma análise complexa e, como nós vimos, os atos de concentração podem ter efeitos muito positivos ou muito negativos na economia nacional e, mais especificamente, no mercado de interesse. Então, há instrução, julgamento e recurso dentro do CAD. Retornando um pouco sobre os prazos, é interessante, que eu vou trazer a própria legislação para vocês, acho que vocês já estão vendo aí a lei, lá no artigo 88, você desce aqui um pouquinho, artigo 88, salvo engano no parágrafo 2º, aqui. Parágrafo 4º, vejam bem. Até a decisão final sobre a operação, deverão ser preservadas as condições de concorrência entre as empresas envolvidas, sob pena de aplicação das sanções previstas no parágrafo 3º deste artigo. Então, enquanto o CAD analisa a operação, as empresas vão se manter como concorrentes. Além disso, no parágrafo 5º fala o seguinte: serão proibidos os atos de concentração que impliquem eliminação da concorrência. Ademais, como está previsto aqui no parágrafo 1º, os valores mencionados poderão ser adequados por parte interministerial, etc, etc, etc. Descendo aqui. Aqui no parágrafo 7º, isso é muito interessante. É facultado ao CAD, no prazo de 1 ano, a contar da respectiva data de consumação, requerer a submissão dos atos de concentração que não se enquadrem no disposto nesse artigo. Então, outros atos de concentração que inicialmente não foram analisados pelo CAD, porque não preenchiam esses requisitos cumulativos aqui, de valores principalmente, o CAD tem plenos poderes para posteriormente chegar às empresas e falar: olha, vem cá, deixa eu ver esses atos de concentração aqui. Estou achando que ocorreram de maneira incorreta e os efeitos estão sendo nefastos para a economia. Então os efeitos são ruins. Assim, a regra é o controle prévio, mas pode acontecer este controle posterior nos atos de concentração. Professor, estou perdidão aqui. O que foi? O que é ato de concentração mesmo? Ato de concentração é fusão, incorporação, aquisição de domínio acionário de uma empresa por outra. Acontece um ato de concentração quando duas empresas que eram concorrentes deixarão de concorrer no mercado porque agora elas têm uma relação próxima. Então, para evitar ofensas à concorrência, que a gente analisa esses atos de concentração. Subsidiariamente, o que pode ser aplicado? Quais legislações ou quais normas são aplicadas aos processos administrativos perante o CAD? A legislação da ação civil pública, o Código de Defesa do Consumidor, Lei dos Processos ou Procedimentos Administrativos Federais, o Código de Processo Civil, é óbvio, sendo certo que o Código de Processo Civil hoje, ele cristalizou, ele estampa, não cristalizou, mas ele estampa nas suas fileiras, nos seus artigos, algumas ideias, alguns princípios que são constitucionais, né? O devido processo legal, não apenas processuais, então tem que ser respeitados por todos. O devido processo legal, duplo grau de jurisdição, paridade de armas, o amplo acesso às informações pelo investigado, pelo condenado. E então é claro que também vai ser aplicado o Código de Processo Civil. Então vejam aqui, vocês estão enxergando, esse é um organograma de como funcionaria um ato de concentração no CAD. Então é bem complexo. Primeiro é uma notificação. Se fosse uma notificação completa, o CAD publica um edital informando ao público que está analisando aquele processo de concentração. Por que ele informa ao público? Porque são empresas, normalmente, que têm muitos acionistas, são empresas que têm
um mercado grande, muitos valores envolvidos e, além disso, costumam ter muitos concorrentes ou concorrentes de peso. E esses concorrentes ficam de olho, é óbvio, são terceiros interessados, tem muitos credores também das empresas, né? Credores e devedores, e as pessoas começam, então, passam a defender os seus interesses, analisando, cientes de que está acontecendo um ato de concentração. Então, as empresas notificaram a Superintendência Geral. Se a notificação está bem completa, é a publicação desse edital. Se está incompleta, o CAD requer que as partes complementem. Ok. E aí o CAD vai dar uma decisão intermediária, através da Superintendência Geral. Intermediária, ou seja, quase que uma decisão inicial, digamos assim, sobre o ato de concentração. Ao decidir intermediariamente, pode decidir pela aprovação. E aprovou o ato de concentração. O que vai acontecer? Como teve o edital, muita gente está de olho, pode haver o recurso de uma parte interessada. Um concorrente, por exemplo, um credor, um acionista. E, além desses, agências reguladoras, olha aqui, ó, agência reguladora do setor, Anvisa, Anatel, ANP, ou algum conselheiro do tribunal pode pedir vista, pode discordar da Superintendência Geral e dentro de 15 dias, a abertura, dentro de 15 dias após a aprovação. Após essa discordância ou esse recurso, as partes apresentam petição em 5 dias, há uma decisão intermediária do Conselho Relator, em que pode ser estabelecida a necessidade de negociar um novo acordo ou pode ser requerida uma coleta de informações. Dentro dessa fase, que já vai ser analisada pelo tribunal, o conselheiro relator dá o seu voto e os outros conselheiros no tribunal vão decidir. Podem decidir pela aprovação com restrições negociadas, pelo veto total ou ainda pelo veto parcial da operação. Por outro lado, vamos mudar de cor a caneta, para ver que a gente está tratando de outro tema. Essa decisão intermediária a Superintendência Geral, inicialmente decide que, antes de aprovar, quer mais informações. As empresas trouxeram essas informações. Aí é aprovado, sim, o ato de concentração pela Superintendência Geral. Né? Bom, seguimos todo o rito, já expliquei. Não é aprovado. A Superintendência pode não aprovar, pode impugnar. As partes têm 30 dias para apresentar uma defesa. E sim, há uma decisão intermediária do conselheiro relator. Sobre o quê? Sobre a necessidade de mais informações ou sobre a negociação de um novo acordo. Passamos essa fase. Passada essa fase, vamos chegar ao julgamento, começando pelo voto do relator, depois pela decisão do tribunal. Enfim, é um processo complexo e muito semelhante a um processo judicial. A ideia é mesmo essa, né? Porque as penalidades são muito altas. Então, segundo o princípio da publicidade, os processos em curso no CAD podem, em regra, ser acessados por qualquer interessado, mediante requerimento de vista e cópia dos autos, com instrumento para divulgação e publicação na imprensa oficial de diversos atos, tais como a pauta da sessão de julgamento do tribunal, a súmula dos pareceres administrativos, editais de atos de concentração submetidos à Superintendência Geral, bem como acesso irrestrito às sessões de julgamento, porque os processos envolvem, como são empresas muito grandes, envolvem interesses de muitas pessoas. Normalmente há muitas pessoas envolvidas nas operações dessas empresas, na atividade dessas empresas. Enfim, aqui também tratando sobre esses princípios, é importante saber que vai se dar o máximo de participação possível aos interessados e também o máximo de publicidade possível dentro desses procedimentos do CAD. Vamos refletir um pouco sobre esses procedimentos ou processos administrativos do CAD. Observe que, embora caibam à Superintendência Geral a instalação e coleta de provas do relatório final sobre a existência de conduta contrária à ordem econômica, a palavra final
é do tribunal administrativo. Qual seria a razão para a referida segregação? Essa separação robustece a imparcialidade dos órgãos do CAD e privilegia a separação entre as funções acusatória e julgadora, superintendência e tribunal. Opa! Trazendo maior legitimidade à decisão final e garantia de ampla defesa ao acusado. O que são acordos de leniência, galera? Acordos de leniência são muito semelhantes à delação premiada, que vocês devem ter ouvido bastante nesses últimos tempos. Devem ter escutado bastante quando tratamos de crimes envolvendo grandes empresas. Antes, eles eram realizados por essa secretaria, que já não existe, agora é celebrado pelo CAD, pela Superintendência Geral. Houve uma ampliação, a Lei 2529 ampliou o rol de crimes que podem ser afetados ou que podem ter sua punibilidade suspensa, extinta pelo acordo de leniência. E não é apenas o crime, não apenas crimes contra a ordem econômica podem ter sua punibilidade extinta. Também demais crimes diretamente relacionados à prática de cartel podem ter sua punibilidade extinta pela realização de um acordo de leniência. O que são esses acordos de leniência? Vamos entender melhor o que são acordos de leniência. Vamos lá, depois a gente volta aqui. Opa! Passou tudo. O acordo de leniência é um acordo firmado entre a Superintendência Geral, normalmente convida o Ministério Público, né, a participar, e pessoas que estão sendo investigadas por ofensas à lei anticoncorrência, à lei da concorrência, a lei antitrust. O artigo 86 e 87 tratam desses acordos de leniência. Vamos ver o artigo 86. O CAD, por intermédio da Superintendência Geral, poderá celebrar acordo de leniência com a extinção da ação punitiva, vejam bem, extinção da ação punitiva da administração pública ou a redução de 1 a 2/3 da penalidade aplicável nos termos deste artigo com pessoas físicas e jurídicas que forem autoras de infração à ordem econômica, desde que colaborem efetivamente com as investigações e o processo administrativo que dessa colaboração resulte. Então, são acordos de delação entre a administração pública, o CAD, e as pessoas físicas e jurídicas que forem autores de infração à ordem econômica. Qual a consequência desse acordo de leniência? Extinção da ação punitiva no âmbito da administração pública ou a redução de 1 a 2/3 da penalidade aplicável, a depender dos resultados, a depender do que essa leniência, o que a denúncia feita, do que os fatos relatados vão apresentar, depende dos resultados, portanto. Então, como resultados, quais são as condições? Identificação de demais envolvidos na infração, obtenção de informações e documentos que comprovam a infração noticiada. Tem que ser útil, então não vai fazer acordo de leniência para que se fale algo que é naturalmente conhecido. Continuando dentro de condições e resultados, o acordo que trata o caput deste artigo somente poderá ser celebrado se preenchidos os seguintes requisitos. A empresa seja a primeira a se qualificar com respeito à infração, então tem que ser a primeira empresa envolvida naquela infração, investigada pelo CAD, ou se apresentar como empresa, falar, olha, estão ocorrendo ofensas à legislação concorrencial no Brasil, naquelas negociações ali. Quem é você? Eu sou o administrador de tal empresa que está envolvida e eu quero fazer um acordo de leniência. Pois bem, mas veja só, a outra empresa também já fez um acordo de leniência, então agora a gente já está te investigando, a gente já sabe disso, você não vai acrescentar nada à nossa investigação. Então não pode fazer acordo, porque senão todo mundo que é investigado vai querer fazer acordo, né? Não, tem que ser o primeiro. A empresa cesse seu envolvimento na infração, ou sob noticiado, ou sob investigação, a partir da propositura do acordo. A Superintendência Geral não dispõe de provas suficientes para assegurar a condenação da empresa ou pessoa física por ocasião da propositura do acordo, e a empresa confesse sua participação no ilícito e coopere plena e permanentemente com as investigações do processo administrativo, comparecendo sob suas dispensas, sempre solicitado atualizados processuais até seu encerramento. Então, é uma série
de requisitos. Quais são os efeitos? No plano administrativo, extinção da ação ou redução de 1/3, 2/3. No plano penal, em crimes contra a ordem econômica, a celebração do acordo de leniência determina a suspensão do curso do prazo prescricional e impede o oferecimento da denúncia. A denúncia não vai ser ofertada, não vai ser oferecida. E, sendo o acordo cumprido e preenchidos os requisitos, alcançados os resultados, é extinta automaticamente a punibilidade. Quem é competente dentro do sistema do CAD para celebrar esses acordos? A Superintendência Geral, normalmente com a participação do Ministério Público, apesar de não ser obrigatório, todavia ele sempre é convidado, senão o Ministério Público costuma também ir ao Poder Judiciário e questionar os acordos celebrados pelo CAD sem participação do Ministério Público, já que ele vai ser o titular, ele que vai ter o direito, posteriormente, de propor uma ação penal contra aquelas pessoas. E aqui, ação penal da administração pública contra as pessoas, não é do CAD, não é uma ação do CAD. Se fosse do CAD, seria a Procuradoria Federal. Como é uma ação pública contra aquelas pessoas, ação criminal, vai ser o Ministério Público Federal. Esses acordos, como vimos, alcançam pessoas físicas e jurídicas. O âmbito de alcance dele também é nos procedimentos administrativos, distinguindo-se assim da delação premiada, porque a delação premiada é realizada perante o Poder Judiciário. Bom, finalizamos nossa disciplina. Vai cair na prova, o que a gente viu hoje vai cair na prova. Então estudem até hoje, até esse material. E, infelizmente, não podemos partilhar de mais momentos juntos, presencialmente, em razão da pandemia. Espero que estejam todos bem. E espero que nos encontremos nessa caminhada e que tenha contribuído de alguma forma, de alguma maneira, para a formação acadêmica de vocês, meus amigos e minhas amigas. Vamos lá fazer algumas questões sobre a aula de hoje. Deixa eu passar aqui. Aplicam-se subsidiariamente, questão 1. Vamos começar. Questão 1. Aplicam-se subsidiariamente as normas do CAD para análise e julgamento das práticas anticoncorrenciais as normas relativas a todos os assertivos seguintes, exceto o CPC aplicável ao processo? Sim, é claro que o CPC é aplicável subsidiariamente a esses procedimentos administrativos, porque o CPC tem regras não apenas limitadas, com aplicação limitadas à seara processual, tem regras que são verdadeiras garantias fundamentais, garantias de um processo democrático, de um processo justo. Código de Defesa do Consumidor, sim, Código de Defesa do Consumidor vai balizar a decisão no CAD também, porque os efeitos negativos de atos de consideração ou de informação de cartel serão sentidos pelos consumidores. Lei de ações civis públicas, sim, serão. Lei de improbidade administrativa, não sei. Lei dos processos administrativos federais, sem dúvida. Então, indicaria aqui que é a lei de improbidade administrativa. A lei de improbidade administrativa será analisada pelo Ministério Público e pelo Poder Judiciário. O CAD vai analisar as ofensas à lei da concorrência, aplicando subsidiariamente essas outras normas. Lei da improbidade administrativa, por enquanto, não. 2. A Superintendência Geral do CAD compete em todas as atribuições a seguir listadas, exceto apurar e instruir os processos administrativos relativos às condutas anticoncorrenciais. Perfeito. Ele faz isso sim. Essa é a principal atividade. Adotar medidas e acordos preventivos pode fazer também. Adotar medidas e acordos preventivos. Opinar acerca dos atos de concentração. Vai opinar demais, né? Vai opinar demais. Ele vai fazer o inquérito. Poxa. D. Julgar em grau de recurso as impugnações sobre as aprovações com restrição sobre os atos de concentração. Aí não. Se o trabalho da Superintendência Geral, como nós vimos, ele é prévio, ele é instrutório, ele é investigativo e também acusatório, ele também, aí esse órgão não pode ser o responsável pelo recurso, para analisar o recurso, porque tem que haver uma separação de competências. Aí ele não cabe julgar, cabe instruir, cabe elaborar pareceres, cabe também investigar e tentar persuadir o tribunal pela condenação de algumas pessoas envolvidas em infrações.
E se ele tem este papel, outra pessoa, outro órgão terá o papel julgador, o papel decisório, em respeito a um procedimento democrático. Assim, de acordo com o artigo 9º, inciso 6 da Lei 2.529, compete ao plenário do tribunal, dentre outras atribuições, apreciar em grau de recurso as medidas preventivas adotadas pelo conselheiro relator ou pela superintendência geral, em grau de recurso, cabe ao plenário do tribunal. Questão 3. Constitui princípio inerente ao processo administrativo perante o CAD publicidade? Sim. Sigilo? Não. Preservação da função social da empresa? Não. Não. Quem tem que se preocupar com isso é a própria empresa. Se ela não respeita, o CAD vai condená-la. Economia e celeridade processual? Não, pelo contrário. São procedimentos muito complexos, demandam uma análise minuciosa. Então, para evitar falhas nessa análise, economia e celeridade processual não são princípios inerentes ao procedimento do CAD. Oralidade, não. É extremamente documentado. Nós vimos que é um procedimento complexo, com editais, com muita documentação. Não é oralidade. É um princípio minucioso que se preocupa em aprofundar a análise, inclusive com pareceres econômicos. Assim, a opção correta é a letra A, publicidade. Ok? Então é isso, amigos e amigas. Um forte abraço. Desejo muita sorte para vocês na prova. E nos vemos assim que possível. Até mais.